Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson e hoje eu gostaria de falar sobre esse livro aqui, Textos Básicos de Antropologia, organizado pelo Celso Castro e publicado pela editora Zahar. Esse livro tem uma coletânea aí, uma antologia, de excertos representativos da história teórica da antropologia. O autor, antes de apresentar cada um desses excertos, ele faz uma pequena introdução a respeito. A gente vai começar do começo, com o primeiro excerto, referente à teoria da antropologia cultural. Na introdução, o organizador, então, ele menciona, os três principais autores do evolucionismo cultural, que foram o Lewis Morgan, o Edward Tylor e o James Fraser. O organizador aqui escolheu o Lewis Morgan para apresentar um excerto dele, Bom, o evolucionismo cultural, ele procurou responder o seguinte problema, como explicar a diversidade de culturas humanas? Para responder isso, lançaram mão de dois postulados. O primeiro postulado é de que a humanidade tem uma unidade psíquica comum, uma mentalidade comum. E o segundo postulado é de que todos os povos da humanidade terão que passar necessariamente pelas mesmas fases de progresso. Dessa maneira, então, os europeus seriam aí o modelo de civilização, enquanto os não ocidentais, asiáticos, índios, estariam aí representando como museus vivos os estágios pregressos da humanidade. Bom, a seguir, então, ele menciona dois livros importantes publicados pelo Lewis Morgan. O primeiro data de 1871 e o título é Sistemas de Consanguinidade e Afinidade da Família Humana, quando aí o tema de parentesco vai se tornar central na antropologia. E o segundo texto data de 1877 e se chama A Sociedade Antiga. É desse texto que o excerto foi extraído. Esse texto ele tem um subtítulo que se chama assim: Investigações sobre as linhas do progresso humano, desde a selvageria, através da barbárie, até a civilização. Então a gente vê aqui já a ideia de que a raça humana tem uma história única, e que passa da selvageria, segue pela barbárie e vai até a civilização. Bom, o autor aqui então ele vai contra uma teoria da época que seria a teoria da degradação humana, que os selvagens e os bárbaros, os não ocidentais aí, eles seriam explicados como uma espécie de corrupção da humanidade, que a humanidade estaria regredindo, Ele fala que não, na verdade os selvagens e bárbaros aí, representados pelos não ocidentais, na verdade são o passado da humanidade, o passado ainda presente, como museus vivos. Bom, para fazer a marcação da selvageria para a barbárie, da barbárie para a civilização, ele usa a mão de dois critérios. O primeiro seriam as invenções e descobertas, e o segundo seria as instituições humanas. O primeiro critério, ele fala que tem aí um progresso paulatino. E o segundo critério, que seria das instituições humanas, ele fala que já os primitivos teriam o germe de todas as instituições e que desde então elas só foram se desenvolvendo. Bom, esses dois critérios, eles são verificados em 7 tópicos. O primeiro, subsistência. Segundo, governo. Terceiro, linguagem. Quarto, família. Quinto, religião. Sexto, vida doméstica e arquitetura. E sétimo, propriedade. Esses critérios aí, esses tópicos, elencados assim, não numa ordem de importância. Bom, vamos falar brevemente sobre cada um. Na subsistência, então, ele fala que ela foi aumentando, conforme o avanço da tecnologia. No tópico do governo, ele fala que se subdivide em dois, em sociedade e Estado. Com relação à sociedade, então, ele fala que haviam primeiro as famílias, as gens,
e essa associação de famílias vai formar uma frátria, a associação de frátrias vai formar uma tribo, a associação de tribos uma confederação, e a associação de confederações vai formar o povo ou nação. Já no aspecto do Estado, a unidade política seria a vila ou distrito, o conjunto de vilas e distritos, o condado ou província, e o conjunto de condados e províncias, o território nacional. No terceiro tópico, a linguagem, fala que tudo começou com gestos e sinais, depois se seguiu para sons monossilábicos, aí eles foram se tornar sons silábicos, e por fim a linguagem propriamente dita. No tópico da família, fala que ele deve ser compreendido nas relações de consanguinidade e afinidade. No tópico da religião, fala que surge da natureza imaginativa e da parte emocional do ser humano, e que geralmente é uma coisa ininteligível. No tópico da vida doméstica e arquitetura, ele fala então como que as habitações foram progredindo de cabanas até comunas, até chegar aí na casa onde vai habitar o núcleo familiar. E por fim, a propriedade aí, com a noção de território, vai se tornar aí uma das condições da civilização. Vamos agora falar então das 3 fases dos períodos étnicos, da humanidade: a selvageria, a barbárie e a civilização. Essas 3 fases foram tiradas analogamente, da noção de idade da pedra, idade do bronze e idade do ferro, que foram propostas por arqueólogos dinamarqueses. O problema só dessa divisão desses arqueólogos, segundo Morgan, é que essas invenções elas não foram uma suplantando a outra, mas elas coexistiram. Já com os marcadores aqui selecionados por Morgan, que seria aí das descobertas e invenções e das instituições presentes aí nos tópicos da subsistência, governo, linguagem, família, religião, vida doméstica e arquitetura e propriedade, esses marcadores são mais específicos, para a gente definir aí a passagem da selvageria para a barbárie e da barbárie para a civilização. Bom, ele subdivide a selvageria e barbárie em 3 subperíodos, Seriam genericamente período inicial, período intermediário e período final, E cada um desses 3 subperíodos corresponde aí ao status da condição da sociedade, Ao subperíodo inicial, o status inferior; ao subperíodo intermediário, o status intermediário; e ao subperíodo final, o status superior. Então vamos lá: selvageria, subperíodo inicial, status inferior. Ele fala que é a infância da humanidade. Selvageria, subperíodo intermediário, status intermediário. Ele fala então que é quando a humanidade tinha uma dieta à base de peixes, já fazia uso do fogo e também da fala. E aí os representativos desse período seriam aí os australianos aborígenes, e os polinésios. Subperíodo final da selvageria, no seu status superior, seria marcada pela invenção do arco e flecha, e seria representativo pelas tribos costeiras da América do Norte e do Sul. Agora então vamos para a passagem da selvageria para a barbárie. Essa passagem ela é marcada pela cerâmica, pela invenção da cerâmica. Então barbárie, subperíodo inicial, status inferior, seria marcado aí pela invenção da arte da cerâmica, presente ainda hoje, nos índios do leste do Missouri, nos Estados Unidos, ainda hoje, que eu digo na época que o Morgan escreveu, e também nas tribos da Ásia e da Europa, Subperíodo da barbárie intermediário, status intermediário, seria marcado no hemisfério oriental pela domesticação de animais e no hemisfério ocidental pelo cultivo de plantas e o uso de tijolos e pedras nas habitações. Aí o povo representativo seriam os pueblos, presentes no Novo México, México, América Central e Peru.
subperíodo final da barbárie, né, no seu status superior. Foi marcado pela fundição do minério de ferro e é representado aí pelas tribos gregas e italianas da antiguidade. E aí a passagem da barbárie para a civilização se dá então com a escrita e o alfabeto fonético, né? Que seria aí típica dos arianos aí, o início da civilização. Bom, aí ele se coloca um problema, né, da variação que há na cultura quando está no mesmo subperíodo e no mesmo status, né? Ele diz que essa variação se deve aí a condições geográficas de cada continente, né? Bom, para finalizar então, algumas citações do autor, né? Tão essencialmente idênticos em todos os continentes são as artes, instituições e o modo de vida no mesmo status. Mais adiante, as principais instituições da humanidade foram desenvolvidas a partir de uns poucos germes primários de pensamento, e que o curso e o modo de seu desenvolvimento foram predeterminados, bem como mantidos, dentro de estreitos limites de divergência, pela lógica natural da mente humana e pelas necessárias limitações de seus poderes. Descobriu-se que, no mesmo status, o tipo de progresso foi substancialmente o mesmo em tribos e nações. Bom, gente, é isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Um abraço e tchau!